Então, Capso, e nós vamos falar agora do Lauro Jardim, que descobriu a roda na questão do Nicolas. Ele diz que o Nicolas usa um padrão para alcançar o sucesso nos vídeos dele, né? Eu falei para vocês, o pessoal do governo está apavorado, né? Porque o governo não tem o Nicolas Ferreira para chamar de seu. Como é que a gente não consegue replicar o sucesso do Nicolas e coisa e tal? Eu já expliquei para vocês que o grande problema é que você precisa ter o argumento, precisa ter a verdade por trás. Não dá para você fazer um negócio, uma narrativa como eles gostam de fazer, uma narrativa totalmente sem sentido. Não é mais uma guerra de narrativas, né? Você tem que ter o argumento, você tem que ter a lógica por trás da coisa, você tem que ter a verdade por trás da coisa, né? Então, esse é o principal motivo do sucesso do Nicolas. Agora, eu também deixei claro para vocês que sim, o governo é ruim de comunicação. Tem um monte de táticas nas redes sociais que os caras dominam muito mal. E eu vou explicar algumas dessas táticas aqui que tem a ver com o que o Lauro Jardim fala nesse vídeo aqui, né? Eu já sei que vai ter gente falando para mim assim, Peter, mas você está ensinando as coisas para o pessoal do PT. Não, eu estou ensinando para todo mundo, estou falando para todo mundo. E são coisas conhecidas, não tem nenhum grande segredo, são coisas meio óbvias que todo mundo já deve saber já. Não faz muita diferença, mas eu acho engraçado porque, de novo, eles vão pegar essas técnicas, vão tentar usar essas técnicas e vão se quebrar do mesmo jeito, porque o que é fundamental é você falar a verdade, é você ter um argumento válido, um argumento claro no final das contas. Essa notícia foi sugerida por É Aquilo Que Eu Falo Para Vocês, os Pinguins da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lauro Jardim descobriu que tem um padrão nas postagens do Nicolas, né? Tá aqui, ó. Nicolas bombou mais uma vez. Depois de 330 milhões de views no vídeo do Pix, alcançou 140 milhões de views com a coisa do INSS, né? Nos dois casos, ele seguiu o mesmo padrão. Nada de surfar a onda no seu início. Só o fez uma semana depois do assunto fermentar na esfera digital, no momento que já havia um consenso em torno do caso. Com essas premissas na mesa, gravou os vídeos e mandou bala nas redes, né? Então, ou seja, ele deixou os argumentos surgirem na internet naturalmente e usou esses argumentos para impulsionar o vídeo dele, né? Isso daqui é o óbvio da guerra informacional, tá? Guerra informacional é um termo que existe, né? Que é justamente a forma como você divulga as coisas na internet. É o que eu falo para vocês. O problema principal da esquerda do Lula é o fato da mentira, deles terem uma posição muito ruim. Mas eles também têm uma deficiência muito grande nessa tática de informação, né, na guerra informacional. E eu estou cobrindo a guerra da Ucrânia e eu tenho contato com muita coisa sobre guerra informacional, porque a Rússia faz isso o tempo todo, né? Aliás, aqui no Brasil o tempo todo você vê esse tipo de coisa. E tem alguns princípios que você consegue pescar disso daqui e se aplica em qualquer caso. Se aplica tanto para quem está divulgando uma informação válida, quanto para quem está divulgando uma informação inválida. O problema, mais uma vez, a informação inválida nunca vai ganhar tanta força quanto a informação válida, a informação verdadeira. Isso é a origem do sucesso do Nicolas nessa história. Ele está fazendo um argumento que é um bom argumento, né? Mas enfim, olha só, um ponto que eu acho interessante de falar nesse tipo de coisa. Guerra de informação esquece defesa. Não tem defesa para a guerra da informação. Fazer o que o Lula está tentando fazer de justificar, explicar, pegar o vídeo do Nicolas e fazer um react dizendo que está errado, não sei o que lá. Esquece esta porra. Você tomou um tiro. Guerra de informação é guerra só de ataque. Não tem defesa na guerra da informação. Não perca seu tempo, não perca suas energias. O pessoal me critica muito falando que eu não faço react. Não, o pessoal sugere, não, Peter, faz react desse vídeo aqui, dessa Roussetti falando não sei o que lá, olha que absurdo, faz react disso. Meu amigo, react em guerra informacional é perda de tempo, perda de tempo. Não, mas você está explicando não sei o que lá, está confrontando, está explicando, não interessa, cara. Se a pessoa pegou o vídeo do cara, aquilo colou na ideia da pessoa, colou na ideia da pessoa, já perdeu essa pessoa, não tem problema. Esquece a defesa, não tem defesa. O negócio é ataque, 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 esquece defesa. E de novo, mas isso aqui é o patamar acima, tá? Eu não estou falando sobre a questão da verdade e da mentira. A verdade e da mentira é o fundamental, isso é o básico. Mas além disso, que você pode fazer
para melhorar a situação, né? E outra coisa que você tem nesse caso, como eu falei para vocês, por que o Nicolas tem tanto sucesso nas redes? Porque nas redes sociais você tem o fator meme, né? O fator memético. É o fato de que... O que é o meme, a definição de meme na terminologia original? A palavra meme foi criada em 1970, muito antes da internet, na obra do Richard Dawkins, O Gênio Egoísta, né? E ele desenvolveu esse troço e basicamente significa que é aquela ideia, que você recebe aquela ideia e quer replicar aquela ideia, quer falar para outras pessoas aquela ideia. Na visão do Richard Dawkins, na verdade, toda a nossa sociedade é um grande fenômeno memético, tá? Porque a nossa língua é assim, a nossa língua, né? Como é que surgem termos novos na língua? Alguém fala uma coisa engraçada, os outros acham interessante, começam a usar aquele termo também, aquilo se espalha, vira uma nova palavra, vira uma nova expressão idiomática. Então é assim, toda a sociedade humana é feita na base do meme, na visão do Richard Dawkins. E na internet você tem essa propagação memética muito mais rápido. Então, quando você tem um vídeo, uma mensagem, uma ideia, algo que você coloca que tem esse potencial de replicação, que as pessoas gostam, que as pessoas acham interessante, aquilo replica muito rápido e você tem um alcance muito grande. Mas a grande questão é, como que você chega nessa ideia que tem um potencial de replicação muito grande, né? É lógico, como eu falei para vocês, é importante você estar falando da verdade, você está falando uma coisa que tem um argumento lógico e coisa e tal, mas como eu percebi logo que eu comecei a ser youtuber, às vezes você tem aquele vídeo que você faz assim, caramba, esse vídeo eu arrasei, cara, esse vídeo eu botei um argumento aqui que é violento, muito legal, uma coisa que tem todo sentido e coisa e tal, e o vídeo não vai para frente, o vídeo não cresce na internet, o vídeo não chega em mais gente, né? Por quê? Porque é complicado. Você, quando faz alguma inferência sobre o quão legal é uma coisa, o quão digno de ser copiada é uma coisa, você está falando da sua cabeça. Você não sabe o resto das pessoas, né? As outras pessoas têm cabeças um pouquinho diferentes da sua. Aquilo pode crescer ou pode não crescer. E isso é uma coisa difícil de você saber a princípio, né? Então, existe um modelo para você fazer esse tipo de coisa em guerra informacional, que é justamente fazer uma espécie de laboratório de teste. É assim também que a Rússia usa isso, tá? O Ryan Macbeth, para quem não sabe, é um analista de desinformação, ele trabalha para conter desinformação russa, ele trabalha para o exército americano, tá? É coisa séria, não é dando piruada igual a gente. Depois ele virou youtuber, agora ele é youtuber e está falando de forma genérica, mas ele é sério nessa história. E ele explica alguns conceitos que tem de deep, magic, não sei o que lá. Enfim, tem uma série de técnicas que o pessoal usa para saber se uma informação ela tem um potencial de ser muito replicado. Como é que os russos fazem isso, né? É aí que os russos usam robôs, usam muitos robôs. O pessoal acha que robô usa para você amplificar o seu termo, para fazer virar trending topic. Isso é besteira. Você não consegue grande alcance com robô, robô é inútil. Mas você consegue robô para criar termos aleatórios, ideias aleatórias para ver alguma coisa que cola. Já reparou na guerra da Rússia e da Ucrânia que tem um monte de argumento que é totalmente sem sentido, coisa tipo, não, porque os ucranianos criaram um vírus que é transportado por aves e que vai matar só russo e não sei o que lá, e tem laboratórios biológicos, umas coisas que não tem nenhum sentido. Caramba, que lógica é isso? Não tem nada, nenhuma base na realidade isso, né? No entanto, como é que surge esse tipo de coisa? Isso surge de robôs russos criando um monte de narrativas aleatórias praticamente e jogando isso em grupos de discussão que eles conhecem, justamente o grupo que tem pessoas reais, para medir o quanto que aquela coisa cresce, o quanto que aquela coisa tem um potencial de replicação. Porque se você bota naquele grupo de pessoas que são tipicamente do seu público-alvo e aquilo, as pessoas realmente começam a copiar aquilo, começam a replicar, é sinal que aquilo ali tem o potencial de crescer bastante, né? E por isso que você precisa ter essa experiência primeiro para ver o que cresce e o que não cresce. Quando a coisa chega no nível que realmente cresce, eles usam uma outra técnica, que é a técnica de tentar impulsionar isso de verdade, né? Aí que entram os influenciadores pagos, né? O Tim Pool, algumas pessoas aqui no Brasil também, o pessoal da Tenet Media lá nos Estados Unidos, né, Laura Loomer, esse pessoal, Tucker Carlson, esse pessoal que é pago mesmo pelos russos, eles só entram quando já a causa ganha, quando já é aquela coisa que, né, que eles sabem que vai explodir. Por que eles sabem que vai explodir? Porque eles já testaram nos grupos internos e viram que aquilo explode, que aquilo ali tem muita capacidade de crescer. E daí
tende a explodir, né? Então eles usam nesse sentido esse tipo de coisa. O que o Nicolas faz é basicamente a mesma coisa, né? Só que de forma intuitiva. Ele espera a coisa fomentar, a coisa acontecer no espaço, vê que aquilo tem um potencial de crescimento e usa isso para divulgar o que ele está absolutamente correto nessa história. Mas, de novo, tudo isso funciona quando é verdade. Quando é mentira, isso dá merda. A propaganda russa usa esse tipo de coisa e acaba dando merda pra caramba, né? Por exemplo, a gente tem o caso aqui do Jackson Hinkle. Conhece esse cara aqui? Ele é um propagandista russo, ou era um propagandista russo, tá? Ele começou fazendo muita propaganda para os russos no início da guerra, fazia um monte de coisa, e era o cara da amplificação. Ele tem aqui, ó, 3 milhões de seguidores no Twitter. O cara é gigantesco, né? E ele começou a fazer propaganda russa no início da guerra. Só que ele fazia propaganda falsa, desinformação. E aí o que você tem nesse caso? Rapidamente ele ficou queimado, porque as pessoas percebem que ele está fazendo desinformação. Sabem que ele está usando termos errados, que a lógica dele não faz sentido, né? Então, durante um tempo, ele recebeu uma boa grana dos russos. Ele tinha até uma noiva russa, cara. Porra, bonita pra caralho. Olha o cara feio pra cacete. Tinha uma noiva russa, loura, bonita pra caramba. Certamente a handler dele lá do FSB, né? Mas enfim, depois se separaram. Mas enfim, e ele certamente recebia dinheiro dos russos para fazer esse tipo de propaganda. Mas o que acontece com esses caras? Rapidamente cai em descrédito, né? Depois o Jackson Hinkle teve que começar a fazer propaganda para os Houthis, pro pessoal do Iêmen, pro Hamas e coisa e tal. Por quê? Porque a Rússia não interessa mais. Para que a Rússia vai pagar para um influenciador que quando ele amplifica a coisa não atinge ninguém, só atinge a bolha deles mesmo? Não tem interesse nenhum. O grande segredo, e essa é uma coisa excelente do Nicolas, é que ele atinge todo o público brasileiro, ele não atinge só a bolha da direita. Eu falo muito, mas eu falo muito para a bolha libertária, não tem muito alcance fora da bolha libertária, não tem muita coisa fora. O Nicolas não, o Nicolas tem um alcance enorme fora da direita brasileira, né? E isso é uma coisa muito, muito valiosa no comunicador. É diferente de você ter a Glaze Hoffman, ela fala para a bolha dela ouve, mas ninguém fora da bolha dela ouve, então não faz diferença no final das contas. Então isso é um ponto. O cara, se usar esse tipo de tática com mentiras, ele rapidamente decresce, acaba sem substância, né? É o que está acontecendo com o pessoal da Tenet Media lá, o Tim Pool. O Tim Pool tá com problema de audiência, cara. O show do Tim Pool já foi um show que era um sucesso nos Estados Unidos, não é mais sucesso. Por quê? Porque queima o show você fazer esse tipo de coisa. Uma coisa que você fale errado, você pode falar uma coisa errada de vez em quando. Eu falo coisas erradas de vez em quando, não tem jeito, né? É a nossa profissão. Por mais que você pesquise, uma coisa ou outra sai errado. Mas você sistematicamente fazer desinformação, você fica queimado. E esse é o problema do pessoal que se mete a usar essas técnicas usando a mentira. E é por isso que eu digo para vocês que o Nicolas está tranquilo e não tem como a esquerda tentar contornar. Eles podem melhorar a comunicação deles? Eles podem. É o que eu falei para vocês. Guerra da informação não tem defesa. Esquece esse negócio do Nicolas. A esquerda está falando do Nicolas esse tempo todo, tentando refutar o Nicolas, tentando fazer react do Nicolas e coisa e tal. Estão perdendo tempo. Em vista, se fosse para... Se eles tivessem um caso positivo, se eles tivessem razão nesse caso, eles deveriam partir para outra. Pô. Para de falar disso, fala de outro assunto, esquece esse negócio. E é por isso também que eu não faço react, porque é perda de tempo. Fazer react, você está dando imagem, está dando tempo de tela para outra pessoa e não vai conseguir ganhar muita coisa no final das contas. No final das contas, você não ganha muito valor nisso daí, né? Enfim, são 3 fases. A primeira fase, como eu falei, é você checar se a coisa tem viralidade, né, consegue viralizar. Depois você amplifica com contas muito grandes que atingem muita gente. E depois a terceira fase é você relembrar isso de tempos em tempos. Então, de tempos em tempos, você relembra esse caso para ficar mantendo isso na memória coletiva das pessoas, aquele caso, né? Então, isso é a estratégia de 3 pontos da desinformação russa, que, de novo, funciona se você tem um caso que é verdade. Se é verdade, se tem uma lógica, se está calcado na realidade, acaba florescendo. Se é desinformação, pode até enganar umas pessoas por algum tempo, mas vai acabar sendo desmascarado mais dia ou menos dia e você vai perder credibilidade. Ou pelo menos o pessoal que fez a amplificação
atenção à galera que está recebendo dinheiro da Rússia aqui no Brasil, tá? O pessoal que fez amplificação vai ficar queimado, né? Tem alguns canais por aqui que você pode ver aqui no Brasil, que começaram a fazer desinformação russa agora, e tem uma pequena fração, eram canais maiores que os meus no início dessa coisa toda, agora tem uma pequena fração da minha visualização diária, esses canais que começaram a fazer propaganda russete. Por quê? Por causa do efeito Jackson Hinkle. Se você não tem a verdade por trás de você, você fazer amplificação de mentira, você queima a sua credibilidade. Funciona durante um tempo funciona, mas é o velho problema, né? Então, é por isso que eu falo também essas coisas, porque eu não tenho problema. Ah, o PT vai usar essas táticas agora. Vai usar como, meu amigo? Eles não têm a verdade, eles não têm a lógica por trás, eles não têm um argumento razoável nessa história, eles estão com ideias antiquadas que não funcionam mais, não adianta eles tentarem usar esse tipo de tática, que eles vão se quebrar mais adiante, sem lógica nenhuma, né? E eles conhecem essas táticas também. O Lula tá lá na Rússia falando com Putin, então não tem problema nenhum. Mas é muito engraçado isso, ver como é que o Nicolas machucou esse pessoal, né? Como é que eles continuam nesse negócio quase como uma obsessão falar do Nicolas. Ah, eu esqueci de falar como é que é a minha técnica. Porque minha técnica é diferente do Nicolas. O que eu percebi, no final das contas, fazendo YouTube esse tempo todo, né? É que, de fato, você não consegue saber o que vai viralizar e o que não vai. Tem vídeos meus que eu faço aqui que eu falo, caralho, esse vídeo ficou do caralho, o pessoal vai falar pra cacete disso, vai explodir esse vídeo. E é um vídeo merda que não tem ninguém falando da coisa. E tem outros vídeos que eu faço vídeo e, porra, um vídeo meio despretensioso, um vídeo que meio que merreca, e de repente explode o vídeo, tem 200 mil visualizações, não sei o que lá. É muito difícil saber o que vai explodir, o que não vai explodir na internet por conta disso. Você não sabe o que vai ter o gancho na cabeça das pessoas para copiar esse negócio e replicar a coisa, né? E aí eu tenho um dilema, porque eu podia atuar como Nicolas, esperar só o assunto já tá pronto e aí eu falar a coisa. Só que qual que é o problema meu? O problema meu é que eu não sou gigante igual o Nicolas. Se eu fizer isso, se eu esperar o assunto tá bem consolidado para ir eu falar dele, eu vou ser só mais uma voz falando no meio da multidão, não vai fazer diferença para mim. Para quem é menor, você dá a notícia primeiro, você ser o primeiro a falar de um assunto é uma coisa muito importante. Eu noto isso. Quando eu sou o primeiro a levantar um ponto e coisa e tal, a levantar uma coisa, pô, eu costumo ter boas views, porque é uma coisa que ninguém está falando ainda, né? Mas aí você tem esses dois problemas. Como é que você sabe o que vai viralizar e conjuga isso com o fato de ser o primeiro a falar da coisa, né? A minha resposta para isso, todo mundo sabe minha estratégia, é fazer muitos vídeos. Faça muitos vídeos, né? Na verdade tem mais do que isso, tá? Tem o meu site também. O meu site já é fornecido com feedback das pessoas, então eu já tenho feedback de coisas que o meu público está interessado, que o meu público está assistindo, está interessado. Então eu já tenho no site ali um feedback bom do que vai ser as coisas que têm potencial de viralizar. E além disso, eu faço muitos vídeos, porque muitos vídeos, alguns não vão dar visão, não vão dar liga, não vão encaixar, mas alguns vão. Então, ou seja, no final das contas, você acaba tendo essa grande repercussão aqui, o canal continua crescendo. Mas, de novo, nada disso é válido se não for calcado na verdade. Desinformação, você até pode usar isso para desinformação, mas lembra, você fazer isso como estratégia de longo prazo é um erro, porque você vai se queimar. Tem um monte dessas estratégias que é a estratégia boa de curto prazo, mas ruim de longo prazo. Quer ver uma outra? Negócio de fazer clickbait, aquele assunto que você faz a frase, o título do vídeo deixando uma dúvida, né? Saiba o que aconteceu com fulano de tal. Fulano de tal fez isso e aí a pessoa tem que assistir o seu vídeo para saber o que aconteceu, né? Isso é clickbait. Isso funciona? Funciona pra caralho. Funciona muito bem. Só que qual que é o problema? O seu ouvinte, o seu espectador fica puto contigo. Porque você fica usando esse truque o tempo todo, isso é chato pro espectador. Isso é uma coisa chata. Porque muitas vezes ele clica naquilo ali e, na verdade, o assunto é um assunto merda. Não é aquilo que ele esperava em termos de chocar e coisa e tal. Então, de novo, se você usa esses truques de desinformação com muita frequência e coisa e tal, e de forma propagando mentiras, isso é veneno, você vai perder sua credibilidade com o tempo. Não é à toa que se você pegar a evolução dos jornais, ela segue a mesma lógica. Sempre teve jornal de tabloide de falar besteira, né? Extraterrestres invadiram a Terra. Sempre teve jornal desse tipo, só que eram jornais pequenos. Por quê? Porque, de novo, você não consegue manter uma audiência grande com esses assuntos usando clickbait, usando desinformação, usando notícia falsa. Para fazer isso, você precisa ter notícias boas, ter um argumento sólido, estar lastreado na verdade.